Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Então, eu sou Padre Antônio Benjamin Araújo Tavares. Eu tenho 58 anos de vida e também completei este ano 23 anos de vida sacerdotal. Eu sou de uma família oriunda do interior, vinda do interior para Parintins, com 16 anos, que eu vim começar a estudar devido às dificuldades que naqueles tempos tinha de escola no interior. Era bem difícil. Então era preciso abandonar o interior para vir para a cidade estudar. E esse caminho nós fizemos. E eu sou de uma família bem numerosa, de 10 irmãos. Então, nossos pais católicos, e mesmo lá no interior, sem comunidade, sem uma referência maior da Igreja Católica, mas meus pais sempre nos orientaram na fé católica e foram para nós, com toda certeza, nossos primeiros catequistas. Papai e mamãe e a minha avó, que morava com a gente uns períodos da vida aí, e ela também nos ajudava a compreender melhor a caminhada, como católicos, como pertencente à Igreja Católica. E era a única vez que a gente vinha durante um ano realmente na cidade. Raramente, algumas vezes acontecia fora desse período, mas era sempre na Festa Nacional do Carmo. Era assim, um ponto marcante da vida da nossa família, de vir do interior para Parintins, na época da Festa Nacional do Carmo. E era no ano, para nós que éramos crianças, era o período que a gente vinha numa igreja, naquele período, naquele tempo. Até com 16 anos de vida foi assim, E depois que a gente veio para Parintins, a gente morou aí no Palmares, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sempre foi ali a nossa residência, até hoje. E a gente se inseriu, chegando em Parintins, na catequese de primeira comunhão e crisma, lá na Paróquia de Lourdes. Na época era Padre Alfredo Ferronato, que era o nosso pároco, e a gente caminhou aí, firmando mais essa caminhada cristã. Então, depois de tudo isso aí, a gente foi se inserindo mais na igreja, e de forma que a gente foi assumindo mais catequese. Cheguei a coordenar a catequese no Palmares, cheguei a coordenar também o grupo de jovens, Grujopa, no Palmares. E, enfim, como jovem, eu tinha uma dedicação muito grande, uma ligação muito grande com a caminhada da paróquia. A gente ia no interior, vez por outra, com o pároco, visitar. Desse nosso grupo de jovens saiu aí a irmã Cecília, que é a irmã da Caridade, a irmã Maria de Fátima também, e ali saiu também com o vocacional do Carlos Alberto, Vivaldo, Zé Paulo, Então a gente teve uma
uma base ali na Pastoral da Juventude, aquele grupo de jovens, que nos ajudou bastante, na catequese também, né? Que nos ajudou bastante aí compreendendo essa caminhada. Vocação sacerdotal, para mim, é um chamado que Deus faz para a gente. E é um dom que Deus nos dá, gratuitamente. Sem olhar a quem, né, Deus nos chama. Né? E se a gente corresponde, Ele vai nos concedendo a graça da gente ir crescendo. Mesmo sabendo da nossa fragilidade, da nossa capacidade ou incapacidade, muitas vezes, né, mas Ele chama, Ele continua chamando a gente para isso. E é o dom que vai se desenvolvendo, né, que Ele vai, né, trabalhando em nós justamente para amadurecer na vocação. Chamado que recebi. Eu já disse para vocês que quando eu vim estudar, eu estava com 16 anos de vida. E comecei lá mesmo na base ali, como diz a minha mãe, né? Ainda me desemburrando ali, né? Pelo Mobral, pelo supletivo, né? E depois a gente foi fazer o ginásio, que naquele tempo a gente fazia, né? E depois o magistério, que era a minha vontade de fazer magistério, porque tinha uma tendência a ser um professor, né? Naquele tempo, ser professor era status, né? Hoje em dia a pessoa já não valoriza tanto isso, né? Mas naquelas alturas era um certo status que se tinha, né? Então eu almejava isso aí. E foi bom para mim, porque para a vida sacerdotal, para assumir a vocação sacerdotal, era uma base muito boa para a filosofia, né? Fazer o curso de magistério. Então, eu senti o chamado de Deus dentro da minha caminhada de engajamento na igreja. Com, já disse, grupo de jovens, catequese. Foi aí que eu fui discernindo aos poucos, né, o chamado de Deus. Então tudo parecia estar bem na minha vida, de repente alguma coisa faltava, alguma coisa não era aquilo que eu queria. Então, né, sempre foi essa situação assim na minha vida. Até que um belo dia eu recebi um convite de um amigo, Antônio Fragata, o nome desse jovem. Ele me convidou para participar de uma semana da descoberta, que naquele tempo era um retiro que os jovens que se preparavam para o seminário faziam no próprio seminário, uma semana inteira dentro do seminário, convivendo com o padre reitor, ouvindo palestras, testemunhos, né? E vivendo aquela semana ali, a vida mais ou menos do seminário. E eu trabalhava nessa época no Progente, lá no Palmares, também lá no final do Palmares. Muita gente conheceu onde era o Progente, o Plimec, né, que diziam. E nessa época a diretora era a senhora, que Deus o tenha, Ana Mendes, esposa do seu Jair Mendes, que era a coordenadora lá, a gestora do Progente. Falei com ela, como eu tinha assim, muito respaldo, né, ali com eles, devido a essa caminhada religiosa que a gente tinha na igreja, como jovem, aí ela me permitiu. Ela me disse mesmo assim, se fosse para outra coisa eu não permitiria, ficar uma semana fora do trabalho, mas para essa finalidade eu permito que você vá. Então, a dona Ana Mendes era uma pessoa muito compreensiva, né? Então daí começou, viu? Começou minha caminhada na vida sacerdotal, né? Na busca, né, do sacerdócio, na busca do sacerdócio ainda. Foi aquela semana lá. Depois eu levei um tempinho, porque eu não queria ir para o seminário antes do último ano do magistério, né, do segundo grau, né, que a gente dizia. E aí então eu demorei um pouquinho por isso. Quando eu estava
terminei o segundo ano, aí para começar o terceiro ano, aí eu decidi realmente entrar no seminário, também com a ajuda do falecido bispo, que naquele tempo era reitor do seminário, Dom João Risati. Dom João Risati me chamou, e ele me conhecia muito bem, né, da convivência, e ele me disse: Benjamin, está no tempo, né, de você dizer o seu sim a Deus, né, e você acha que é isso mesmo. Eu tinha certa dúvida, né? Eu que era o filho mais velho ali dos homens, que já trabalhava para ajudar meu pai no sustento da família, e pensava também nesse sentido aí, né? Deixar e ir para o seminário, não trabalhar mais, não ganhar mais nada, quer dizer, pensava também na minha família, como ia ficar. E ele disse para mim uma palavra assim: te lança, né? Deus não vai te deixar desamparado. E, né, se você entra no seminário, vê que se não é isso que Deus quer de você, que você venha desistir, ele me disse assim mesmo: seremos sempre amigos. Né? Não quer dizer que você veio para o seminário, obrigadamente você deve ser padre. O seminário é um período de verificação, de amadurecimento, né, de experiência maior. E se você vê que não é isso que você quer, então, né, a gente continuará sendo amigos. E isso me deu força, sabe? Me deu coragem naquele momento mesmo. Era o que eu acho que era o que eu precisava, era disso, né? De ouvir da palavra de alguém, da boca de alguém, esse incentivo. E nada melhor do que Dom João Risati, que era uma pessoa assim, muito, aqui na cidade, muito quista, né, na cidade, tanto como na igreja, como na sociedade. Dom João era uma pessoa assim, maravilhosa nesse sentido. E aí eu fui para o seminário. Comecei minha caminhada no seminário e terminei naquele ano o ensino do magistério, e logo no ano seguinte fui para Manaus para cursar filosofia lá em Manaus. Nunca tinha ido em Manaus. Cheguei lá, parecia para mim um outro mundo, né? Ali. E aos poucos, a gente foi se integrando também no seminário, conquistando o espaço da gente. E quando eu terminei a filosofia, para entrar na teologia, a gente teria que fazer uma carta de pedido para a teologia. E nesse momento que estava escrevendo essa carta, eu pensei, só veio no meu pensamento Nossa Senhora. E eu entreguei para ela, eu disse: se realmente tiver de ser padre, seja, né, dedicado esse ministério à Nossa Senhora. E graças a Deus a gente, então, dentro do seminário, caminhamos, como já disse, a gente conquistou o espaço da gente no seminário, e graças a Deus tenho muitas amizades em Manaus boas. Dentro dessa caminhada seminarística, tem muito altos e baixos, né? Não pensa que é só maravilhas, é só flores, porque também aparecem os espinhos, né? De vez em quando aparecem os espinhos. É a vida da gente, né? É cheia de altos e baixos também, né? Mas a gente tinha um olhar mais fixo na vocação. Então, quando a gente tem esse olhar fixo, né, no ideal da gente, as outras coisas aparecem, mas desaparecem, né, também. Quando a gente tem alguém que nos compreende, nos entende, a gente consegue a seguir em frente, né, porque a gente tem um diretor espiritual, a gente tem um reitor de seminário, né, é aquela pessoa que vai ajudar na nossa poda, né? Vai podar aqueles galhos que às vezes crescem desordenados, né? Para um lado, para outro, querem crescer na gente, né? E são todos coisas da vida, realmente, que vão aparecendo. Então, a gente é ajudado por isso, a gente vai formando aquela árvore
melhorzinha, né? Eu não digo perfeita, né? Mas aquela árvore melhorzinha que vai nos ajudar a discernir e ser feliz, né? Porque o que está em jogo na vida da gente é isso, você ser feliz. Não adianta, meu querido irmão, você que está me assistindo, pensar de fazer feliz sua mãe, seu pai, sua avó, seu amigo, o padre tal, que quer, o bispo. Não adianta você querer fazer feliz essas pessoas, né? E aí, se você entra nessa situação, você vai fazer feliz os outros e você não vai ser feliz, né? E então o que está em jogo nisso aí é a nossa felicidade, é eu ser feliz. E eu posso garantir para vocês, dizer para vocês isso, que como padre eu me sinto muito feliz, me sinto realizado e acredito que não tenho dúvida, né, de que era realmente esta a minha vocação, que Deus me deu, né, sem esperança nenhuma, até de estudar, porque eu nasci lá no interiorzão do Lago do Saracura, do Calafate, né, por ali, me criei por lá, e até 16 anos não sabia nem ler nem escrever, e Deus foi fazendo a minha história, né, foi fazendo essa história acontecer, e que a gente chegou até a ordenação, né, que foi ali em 1997, né. Portanto, esse ano aqui eu completei 23 anos de vida sacerdotal, né? E posso dizer para vocês também que a minha vida sacerdotal também, né, não é só de rosas, né, não é só de coisas boas, tem os altos e baixos também, né, na caminhada da gente. Mas graças a Deus a gente tem não sei se esforçado, né, trabalhado, né, para que os altos sejam mais do que os baixos, né, na vida da gente de padre, né. Então eu já trabalhei primeiramente meus primeiros anos de sacerdote, né, um pouco do diaconato meu, que eu exerci em Maués, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Maués, que eu digo sempre, foi meu primeiro amor, né? Meu primeiro trabalho, como jovem sacerdote, empolgado nos meus serviços, juntamente com o padre Mário Pascoaloto, que era o pároco lá, e padre Henrique Pagani, que já estava por lá também, né? E a gente trabalhou ali em Maués com muita dedicação mesmo. Eu era o padre que ia no interior naquele tempo de Maués. Tanto eu conheci Maués de ponta a ponta, né, Maués, cidade, interior, muito porque eu era o padre que ia no interior, era mais novo, que tinha mais agilidade para isso, e eu gostava e gosto muito de visitar as comunidades do interior. É uma coisa da minha vocação muito forte em mim. Vamos dizer, a minha marca nas paróquias onde já trabalhei é isso, uma dedicação muito grande ao povo do interior, né, ao acompanhamento às comunidades. A vida da gente foi isso aqui, essa dedicação lá. Depois eu fui na Bahia, lá em Salvador, de Maués, o Dom Juliano me indicou a ir na Bahia para fazer um período de descanso também, que eu trabalhei 6 anos direto em Maués, e aí também ele me premiou com um estudo para fazer no Instituto da Família lá em Salvador, João Paulo II, que é o único que tem na América Latina, acredito que até hoje né, e é lá em Salvador. E como eu me identificava bastante com família, com casais, então o bispo me pediu de fazer esse estudo lá. Eu fui, e graças a Deus me dei bem lá em Salvador, né? Formei uma amizade muito grande até hoje, e os padres com os quais eu trabalhei, Padre Guido, Padre João Carlos, Petrini, são todos bispos lá em Salvador, né? E a gente trabalhou com esses homens aí que deram uma luz muito grande na vida, na caminhada da gente, na vocação da gente, né? Pela amizade, pelo conhecimento que eles tinham,
Que eu digo para vocês assim, que depois de um período lá, apenas de 2 anos, né? Já nem mais queria voltar, né? Mas a nossa diocese é aqui, e a gente então chegou no período de voltar, a gente voltou, né? Então, voltando de Salvador, eu fui assumir a Vila Amazônia, trabalhar na área missionária em São Francisco Xavier. Então, trabalhei lá na área missionária 5 anos. Bom, eu denomino que foi um trabalho bom também, né? O povo julga também, né? Aqueles que né, acham bom, positivo, faz amizade. Tem aqueles outros que ficam ali, né, na retaguarda, ou outros que julgam mesmo a gente, né? Então, a gente é ser humano, é isso. Mas acredito que, no modo geral, foi um trabalho bom que a gente fez na Vila Amazônia. E da Vila Amazônia eu fui transferido para Boa Vista do Ramos, né, paróquia Nossa Senhora Aparecida, muito boa lá, Nossa Senhora Aparecida também. Trabalhei apenas 3 anos em Boa Vista do Ramos, por motivos que não foram da nossa vontade, que era a vontade da gente era trabalhar muito mais, né? Então eu fui ameaçado de morte durante 1 ano. Eu não podia sair de casa, não podia viajar, não podia ir nas comunidades, que quando eu anunciava, geralmente chegava uma mensagem anônima dizendo que iam me matar nessa viagem. Então, daí eu passei a ficar quase como prisioneiro, e é uma situação que eu quero assim, partilhar com vocês, que eu não desejo para o meu pior inimigo. Se eu tivesse um pior inimigo, eu não desejaria que ele passasse pelo que eu passei, ameaçado de morte. Não é fácil não, meus irmãos, não é fácil não. Eu tinha que estar com segurança dentro de casa, eu tinha que sair pelas ruas, né, sempre com segurança do meu lado. E aí eu resolvi sair de lá, pedi a Dom Juliano para sair, e ficou o Padre Marcílio lá no meu lugar, e a gente ficou à disposição da Diocese de Parintins, né? E aí surgiu que Inhamundá estava sem padre, já há alguns meses daquele ano, e então, na reunião que nós tivemos lá numa daquelas salinhas da catedral, surgiu a ideia que se o bispo confiasse da gente ir para Inhamundá, no trabalho da gente, a gente iria. Então, de acordo com todos os nossos colegas, meus colegas padres, né, que votaram positivamente que a gente fosse para lá, e Dom Juliano deu a palavra final, e aí a gente foi para Inhamundá, né, foi destinado a trabalhar em Inhamundá. E graças a Deus, em Inhamundá a gente trabalhou como pároco também, né? Foi Boa Vista pároco, Inhamundá pároco também. Trabalhei em Inhamundá 6 anos e 10 meses. Inhamundá foi minha última paróquia, né, até aqui, que eu fui pároco, né? E não sei se daqui para frente ainda vai ter a oportunidade em outro lugar, né? Mas até então, Inhamundá foi minha última paróquia que eu estive à frente como pároco da paróquia de Inhamundá, Nossa Senhora da Assunção. E em Inhamundá eu trabalhei muito em Inhamundá. Foi a paróquia que eu mais trabalhei em obras, mesmo de organização da paróquia. Inhamundá para mim não foi o final da minha carreira, eu acredito, né? Mas eu espero que não tenha sido, né? Mas foi assim, um lugar onde a gente dedicou muito trabalho. Agora estou, desde 2019, né? Eu estou aqui com o Padre Jânio na paróquia de São Sebastião do Itaúna. Então já tenho mais de ano aqui na paróquia, e graças a Deus, né, a gente está aí colaborando com o Padre Jânio naquilo que é possível, que dá para fazer. Mas graças a Deus o nosso trabalho está sendo bom aqui. A gente tem um bom entendimento, né, um bom relacionamento também, né, de diálogo, né, de entendimento, e é muito bom, graças a Deus. Então, ser um padre é a gente se dedicar ao povo, né, dedicar à vocação da gente, amar a nossa vocação, né, e amar o povo de Deus, né. Acho que ser padre
é isso, né? A gente levar esse Cristo ressuscitado, vivo, presente, que a gente tem na gente, também para o outro, né? Os nossos irmãos e irmãs. E a gente tem ajudado seminaristas, vocacionados, chegar também ao sacerdócio, né? E a gente está aí. Então eu sempre pensei assim, se eu sou feliz, me sinto feliz como padre, realizado como padre, eu vou ajudar o outro também, que queira, né? Outro que queira, né? Então, se você quer realmente, né, ser feliz na sua vida, então procure, né? Se você acha que é isso que você quer, realmente, né, procure esse caminho, né, de vocação. Alguém que acredita, alguém que vive bem sua vocação, sua vida, para que você possa também chegar um dia e dizer o seu sim. Com uma mensagem final de tudo isso que já falei aqui, né? Não quis de maneira nenhuma me engrandecer diante de tudo isso aí, mas falando um pouco da minha vida, daquilo que aconteceu com a gente, né? E eu diria para você, jovem, que pensa um dia chegar lá, né? Entrar no seminário, fazer essa caminhada, essa experiência aí, que você, né, se deixe conduzir por Deus, né? Então você nunca vai ouvir Deus te dizer, Pedro, João, Manuel, Benjamim, né, eu quero que tu seja padre. Então, o chamado de Deus vai ser sempre através de alguém ou de algo, né? Deus vai se manifestar, vai te chamar através de alguém ou de algo na tua vida. Deus vai te chamar, né? Porque para mim foi assim. Então, não pensava em ser padre, eu nunca pensei em ser padre no início. Pensava em casar, formar uma família, né? Ter uma família, como é o homem do interior, né? Meus primos mais velhos, meus colegas lá do interior, que, né, estavam naquelas alturas já namorando, né? Então a gente tinha essa mesma atenção. Depois que a gente veio para a cidade com o engajamento da gente e tal, na paróquia, na comunidade, isso eu digo para você também, é bom se engajar na comunidade, né? Estar engajado na comunidade, nas pastorais, nos movimentos, que é aí que você vai ouvir o chamado de Deus, a voz de Deus que vai te chamar, né? Porque se você, eu quero ser padre, mas não vai na missa, não participa de um movimento, de uma pastoral, fica aí, né, vendo o navio passar, eu acho que dificilmente você vai, né? Mas é essa busca, né? Se deixar acompanhar, se deixar ajudar, né? Por alguém que vai te ajudar. Por isso é muito positivo a gente ter um diretor espiritual, alguém que a gente possa conversar, né? Se orientar, para a gente seguir em frente, né? Então aí, Deus sempre chama aqueles que estão trabalhando. Quando Cristo chamou os seus discípulos, chamou André e Pedro, né? O que estavam fazendo? Estavam pescando, trabalhando com o Pai. Então Deus chama aqueles que Ele realmente escolhe para si, tá? Então, se você, meu querido jovem, né, sente esse desejo, vá para frente. Não tenha medo, como diz Jesus, né, no Evangelho. Não tenha medo. O negócio de dizer, eu não sou capaz, porque eu sou de família pobre, porque isso... Não. Jesus não está olhando nada disso. Se Ele te chama, Ele vai te dar a graça. Ele vai te dar a graça para te ir para frente. Quando eu pensei que eu ia ter que sair do meu emprego para ir para o seminário e minha família podia passar fome até, passar mal, mas Jesus tinha um plano para mim. E eu tenho certeza que a minha mãe, meu pai e meus irmãos não passaram a partir dali um dia de fome, né? Porque Deus providenciou para eles tudo isso. Quando eu pedi para ir para o seminário, minha mãe, sempre as mulheres, as mães são mais agarradas com os filhos, né? Minha mãe chorou e tal, disse que pensava que eu ia me embora, que eu não ia mais, ia ficar muito tempo fora da família. E meu pai me disse o seguinte, meu pai era um homem de uma sabedoria, né, muito boa. Ele disse, meu filho, vai, se tu acha que é isso que tu queres, que Deus quer de ti, vai. Né? Ele disse, eu quero te pedir duas coisas, não te engana e não engana os padres. Papai me disse.
não te engana e não engana os padres. Você vê que não é isso que você quer, não fique perdendo tempo lá, né? Nem enganando os padres. Seja sincero e a gente está aqui, né? O que depender da gente, a gente vai te ajudar a ir para frente, né? Meu pai era um homem trabalhador, na simplicidade, né? Vendedor de bombons. Minha mãe botava banca na esquina da nossa casa. É assim, né? E Deus vai escolhendo a gente, né? Então, eu estou aí 23 anos servindo a Deus, com todas as experiências que já tive, e só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me escolhido e eu ter tido ajuda para me discernir o que eu queria da minha vida, realmente, né? E posso dizer para vocês que nesses 23 anos de padres, como já disse, que tem muitos altos e baixos, mas o essencial continua o compromisso primeiro, né? A vontade de continuar sempre em frente, sempre caminhando, sempre servindo a Deus e o povo de Deus da melhor forma possível que a gente puder. Então, que Deus Nossa Senhora ajude a todos vocês a discernir um bom caminho na vida de vocês. Se ouvires a voz do tempo mandando esperar a decisão